Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é o Lucas Alves. Aqui é Lucas Serrano. E estamos começando mais um Papo Sacro Cast. Pessoal, gostaria só de salientar que vocês podem também nos seguir na nossa nova conta no Instagram, Papo Sacro. Essa aqui vai estar aparecendo na tela. Lá já está um conteúdo mais exclusivo, mais, digamos assim, coisa que não tem como a gente encaixar aqui, como textos de santos, cortes, reels também, conteúdo mais inédito, digamos assim. Se você estiver curtindo o nosso trabalho aqui no YouTube, por favor, se inscreve e deixa aquele joinha para fortalecer. Então é isso, pessoal. Segue aí o vídeo e Deus abençoe vocês. Toca a vinheta. Oi, gente, sou o pastor Thiago Surian, pastor mais bonito do Brasil, América Latina, Caribe, Marrocos e África do Sul. Então, sou da Igreja Luterana e um prazer enorme estar aqui com os Lucas, participando de mais dessa conversa aí. Isso aí. Lucas, João Lucas, você pode dar um arcabouço do que vai ser o tema da conversa hoje? Então, né, a gente sabe que os luteranos, aliás, já estive nesse meio, a gente sabe que eles têm um apreço muito grande pela liturgia, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Hoje vai ser um episódio em defesa da liturgia. Então, reverendo, acho que seria bom começar dizendo o que seria a liturgia, no que consiste a liturgia. Não, liturgia seria a organização do culto, né? A palavra liturgia ou liturgia era a organização política civil ali do Império Romano, né? Então, isso foi trazido para a igreja. Você tem que ter uma organização, uma ordem, né? E Paulo mesmo fala, né? O culto racional, com ordem e decência e tal. Então, toda a igreja tem a liturgia. Até aquelas que falam que são contra a liturgia, elas têm liturgia. Sempre tem uma liturgia, né? Sempre tem um momento, ela sempre segue uma ordem, né? Um momento de oração no começo, tem a música, que o pessoal chama de louvor, aí tem a pregação. A maioria das igrejas evangélicas segue isso, né? Uma oração no começo, 1h30 de música, 1h30 de pregação, mais 1h30 de música, sei lá. O culto geralmente demora bastante nas igrejas evangélicas, né? E na igreja luterana nós tentamos, assim, tem várias igrejas luteranas, não tem uma só, né? Mas aqui na congregação evangélica luterana de Uberlândia, Cristo de Uberlândia, nós tentamos seguir uma liturgia de linha histórica, né? Nós cantamos músicas históricas e tudo mais. Não totalmente, né? A gente tenta ser um pouco flexível para poder ser simples, né? Acessível para todo mundo, mas a gente tenta seguir essa linha mais histórica. Outras, cada um tem uma organização, uma cultura conforme o local, né? Isso é interessante, porque tem que ter também um pensamento pastoral nesse momento. Aqui, na luterana daqui, eu sei que mudaram várias vezes os pastores, e às vezes, né, os fiéis ficaram meio, mas isso aí usa roupas clericais, né, usa trajes, esses aí não usa. Tem que ter sempre um bom senso, acho que do pároco, né, no caso. Eu acho que assim, cada lugar tem uma cultura, né? Então a gente tem que. É difícil chegar lá e chutar a porta, tem que ser desse jeito e pronto, acabou, né? Tem que ter uma conversa, né? Tem que ter um bom relacionamento. Você não pode chegar impondo as coisas, né? Tem que ser aos poucos, caso você queira fazer alguma transformação litúrgica, essas coisas, né? Eu cheguei aqui em Uberlândia, já tinha uma cultura litúrgica que eu gosto. Então, mudei bem poucas coisas. Eu ainda estou fazendo umas mudanças, estou aqui há 1 ano e pouco. Então, vou fazer algumas mudanças aqui, vou sugerir, na verdade, né? E aí a gente vai conversar, né? Eu não posso chegar e falar, tem que ser assim, pronto, acabou. Mas eu, como pastor, também tenho princípios, né? Como membro da igreja, também tenho princípios. Então, se eu chegasse aqui e tivesse algumas coisas na cultura daqui que fossem incompatíveis com meus princípios, aí eu bateria o pé, né? Não, tem que ser... E nesse ponto tem que ser assim, porque eu não vou... É que nem lá no Rio Grande do Sul, eles têm o culto gaúcho, né? Eles fazem o culto em linguagem gaúcha.
Eu respeito, mas eu não faria isso. Se alguém me chamasse para fazer, eu falaria não, tem uma outra pessoa, entendeu? Porque não, eu tenho certos princípios que eu não abriria mão, entendeu? Mas, independente, se a cultura não for algo contra meus princípios, que foi o caso aqui de Uberlândia, não tive nenhum problema de princípio aqui, não tive nada. Então, mas tem algumas coisas que eu gostaria de implementar, né? Algumas coisas que eu gostaria de fazer aqui. E aí eu vou sugerir, né? Vou colocar e vou sugerir, e aí isso vai ser feito, se der tudo certo, né? Se as pessoas concordarem. Não, então, ia perguntar para ele se existe algum grande desafio, porque a gente, por exemplo, eu fui para a terra da minha, na verdade, a terra da minha namorada, da minha esposa, é Itália, mas ela cresceu aqui no Brasil, e é ali em Jaraguá do Sul, não sei se você conhece. E a igreja luterana de lá não era tão litúrgica quanto a gente geralmente espera e tal. Se está existindo agora, nessa fase da IELB, pelo menos, alguma dificuldade para tentar voltar a raízes ou implementar uma coisa ali no via média, ou se o senhor vê que está de boas. Dentro, assim, desse aspecto do liturgia, tem rito. Depois queria que o senhor falasse sobre o rito 1, o rito 2, né? Que isso pouca gente sabe também. Eu gostaria muito de saber. Não, tudo bem. Então, sempre tem resistência, né? Qualquer mudança tem resistência. Eu faço parte dessa resistência, inclusive, porque eu não gosto desses cultos modernos, eu não gosto. Mas, assim, tem coisas que a gente pode negociar, né? Não pode ser fechado, né? Tanto que aqui eu não faço, você falou em rito 1, rito 2, né? A gente chama de liturgia 1, liturgia 2. Eu não faço nem a liturgia 1, nem a liturgia 2. Eu misturo elementos com músicas mais fáceis, né, de ser tocadas e tal. Não uso tanto o inário, né? A gente vai até falar mais para frente questão de adequação, né? Não é quer dizer que é certo ou errado, mas é questão de adequação. Então, tem um grupo pequeno, mas muito barulhento, muito forte na IELB, que quer modernizar o culto, né? Quer colocar as músicas worship, quer fazer luz baixa, pisca-pisca, jogo de luzes, né? Querem fazer um culto worship, né? Para quem não conhece, worship em inglês significa adoração. Então, todo culto em países de fala inglesa eles chamam de worship. Mas a partir de bandas como Hillsong e outras bandas aí, eles começaram a identificar um estilo musical como worship, né? Um estilo que tem muita repetição, tem melodias grudentas, muitas notas, muitos solos, não solos de rock, né? Mas solos repetitivos, toca a mesma nota várias vezes, né? Na guitarra. YouTube, né? Bem estilo YouTube, ou mais pro Coldplay, né? Tá mais pro Coldplay, aquelas coisas bem melosas e tal. A ideia é mexer com a emoção das pessoas, né? Então, isso acabou sendo identificado como o worship, esse estilo musical, né? E também virou uma cultura, porque tem toda uma estética ligada a isso, né? Pintar a parede da igreja de preto, jogo de luzes, canhão de fumaça, as pessoas levantarem a mão para o alto, fechar os olhos, e essas coisas bem carismáticos, pentecostais. Eu acho que nem pentecostal isso né? Fica mais para o neopentecostalismo, né? E o conteúdo é uma teologia da prosperidade repaginada, né? Aquela coisa bem positiva, né? Tipo, você vai ter o que você quer, Deus sonha os seus sonhos, né? Aquela coisa bem teologia da prosperidade, que Deus é o seu empregado, mas de uma forma mais gentil, né? Mais assim, não vamos falar que Deus é obrigado a fazer as coisas, não vou falar eu determino as coisas para Deus, né? Vou falar que Deus sonha as mesmas coisas que eu. Então, se eu quero ter um carro, Deus sonha com esse carro, né? Então, eu tenho direito, a teologia da prosperidade antigamente falava, você tem direito a esse carro. Agora eles não falam tão explicitamente que você tem direito, que você tem que determinar. Eles falam que Deus sonha a mesma coisa que você vai ter, né? Eles não falam Deus vai te dar, não, você vai ter, você tem feito o sacrifício, você tem, né? Aquela coisa meio coaching também, né? Aquela coisa meio bem
meritocracia, né? Você faz as coisas para Deus e Deus vai fazer as coisas para você, né? Então, o worship abraçou esses elementos, né? Teologia da prosperidade. Oi? Uma pequena dúvida depois para perguntar ao senhor. Se isso também não vem um pouco da mentalidade americana. Ah, sim, isso. De tipo, eu quero, eu vou, salvação é individual, a gente está ali, meu momento com Cristo não é o nosso momento com Cristo, é meu momento. Será que não tem um pouco disso também? Sim, né? Eles falam, você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, não um relacionamento como igreja, né? Todos se relacionando com Cristo. É pessoal. Não, tudo bem, o Senhor é meu pastor, mas ele também é o Pai Nosso, né? Então, você não pode ficar numa coisa só, né? Não é só o Senhor é meu pastor. Ele também é o Pai Nosso, o Pai de todos, né? Então, a gente... aí tem essa questão do individualismo, né, do sistema de hoje em dia, as pessoas são muito mais individualistas e tal, né, então tem a meritocracia e tal, então você tem essa estética de balada para atrair os jovens, você tem a teologia da prosperidade e tudo mais, e aí tem esse worship. Na IELB tem gente que está tentando trazer isso para a gente, né, para a igreja luterana, e aí eu não gosto dessa ideia, não gosto, eu não tenho nada contra você... Não existe um estilo obrigatório para pregar no culto, né? Não sou a favor de... Né, o pessoal fala aí princípio regulador de culto, não concordo com isso, mas também eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados. E na IELB a gente tem liturgias consagradas, que é... A IELB, para quem não conhece, é a Igreja Evangélica Luterana no Brasil, né? Que é a liturgia 1 e a liturgia 2. A liturgia 1 ela é bem complicada, ela é complexa, né? Ela é inspirada em canto gregoriano e tudo mais. Então, ela é mais puxada para o século XVI mesmo. Ali eu não uso, porque é muito complicada, né? A ideia... Eu gosto de um culto aberto para todos, né? Então, eu não uso. E a liturgia 2 já é mais acessível, né? Ela é mais simples. Então, essa que eu me baseio, né? Eu não faço ela inteira, mas eu me baseio para poder fazer o culto aqui, né? Então, os elementos dela, que ela é mais acessível, é mais fácil de ser cantada e tudo mais. Então, a liturgia pode ser falada na igreja luterana, né? Ela pode ser falada ou pode ser cantada. Eu gosto de fazer ela cantada, né? Então, certos elementos eu faço cantada e certos elementos eu faço falada, né? Que são as liturgias mais fáceis aí para ser usadas. E tem outras, tem a Ordem das Matinas, Ordem das Vésperas, tem várias liturgias disponíveis para a gente usar também. É legal dentro do luteranismo, eu acredito também, isso se aplica um pouco ao anglicanismo também, é que existe essa liberdade do pastor de se adaptar um pouco. Eu lembro que algumas partes do culto, até mesmo da IELB, da IACB, também eram cantadas, assim como o senhor falou, mas não todas. Já vi um culto também que já tem mais partes cantadas, e eu acho isso que se adequa, né? Vai se adequando a cultura, de cultura e cultura, como o senhor falou. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que saber distinguir o que é fundamental e o que pode ser modificado, né? Então, tem coisas que são fundamentais na fé. Agora, certas coisas são culturais, né? Então, você se adapta, né? Você tenta se adaptar à cultura local, né? Para poder conversar com as pessoas do local. Você trazer uma cultura de fora para cá, as pessoas não vão entender nada. Elas podem até gostar, né? Mas é um risco, né? É um risco. É melhor é mais efetivo você dialogar com a cultura local, né? Para você poder saber. Mas assim, é claro, nem tudo, né? Que nem aqui tem o Congado, em Uberlândia, que é uma festa inspirada na cultura afro-brasileira, né? Cultura africana, e é muito bonita. Só que ela tem elementos sincréticos, né? Ela mistura religiões africanas com brasileiros. Então, por mais que seja bonito, eu não vou adotar isso porque tem uma questão de princípios, né? Mas o que a gente puder conversar com a cultura aqui que não trouxer nenhum problema na nossa fé, a gente pode conversar, né? Mesmo com ressalvas, mas a gente pode dialogar com a cultura aqui. Reverendo, o senhor explicou a origem do worship, etc.
até as influências que existem nela, do individualismo, dentre outras, mas por que preferir uma liturgia mais clássica ao invés de um worship? Quais são os problemas da visão do senhor do worship? Então, a questão não vamos entrar na questão de ser pecado ou não. Claro, teologia da prosperidade é pecado, isso é uma visão distorcida de Deus, né? A teologia é ruim, mas a gente pode tirar a teologia da prosperidade e colocar uma teologia boa numa música grudenta aí, que, tudo bem, eu gostar ou não significa nada. Eu não gosto. Isso pode ser a letra não conheço nenhum worship com letra boa, mas caso exista algum worship com letra boa, eu não vou gostar de qualquer jeito, não gosto. Mas, enfim, isso não torna pecado, não é meu gosto pessoal que torna alguma coisa pecado. Então, se tiver worship com letra boa, não tem nenhum problema, né? Agora, deve existir, acredito que exista, eu não conheço, mas deve existir alguma coisa boa aí no worship. Agora, o que acontece é a questão de adequação, né? Você, tipo, não tem nenhum pecado você usar, sei lá, usar sunga, você ir para a praia. Não tem nenhum pecado. Agora, você vai para a igreja de sunga, você vai para o trabalho de sunga, você não vai, porque não é adequado, entendeu? Você tem uma adequação para onde você vai, né? Até Paulo fala, assim, que se você tem um dom de línguas, você não usa na igreja, você usa em outros lugares, mas não na igreja, porque ninguém vai te entender. Não é que é pecado você... E eu acredito que o dom de línguas é língua estrangeira, né? Você, de repente, você não sabe nem português direito, você começa a falar inglês, você aprende inglês e tudo mais. Aí você vai na igreja e vai pregar em inglês, e ninguém vai te entender. Então, Paulo fala, não, fala na língua do povo. Se você está na igreja do Brasil, vai falar em português, entendeu? Agora, numa outra situação, se quiser orar em casa, falar inglês, tudo bem. Agora, na igreja, não. Porque é uma questão de adequação. As pessoas têm que entender o que está acontecendo, entendeu? Então, tipo, no culto, o culto é para Jesus, né? Ele é o centro. Então, você tira Jesus e coloca outras coisas no centro do culto, né? A diversão, por exemplo. Eu não acho que o culto tem que ser chato. Eu gosto de culto chato. Eu gosto de culto velório. Se eu não bocejar 4 vezes no culto, eu não saio abençoado. Mas não tem nenhum problema você ter um culto mais legal, assim, sabe? Mais animado, não tem nenhum problema. Só que o centro não tem que ser a diversão, entendeu? Se quer se divertir, vai pra balada. Não tem nenhum pecado ir pra balada, desde que não seja balada com pornografia e tal. Mas, tipo, se você vai numa balada que não tem pornografia, você vai lá só para dançar, para se divertir, você não vai encher a cara, não vai usar droga, nem nada, você só vai se divertir porque você gosta da música, vai com os amigos ali e tudo mais, come alguma coisa, vai lá, meu, aproveita, se diverte, é o momento para isso, entendeu? É o momento adequado. Agora, o culto não é para isso, entendeu? A gente tem que ter moderação nas coisas, né? Não pode ser muito chato, mas também não pode ser muito animado, né? Tem que ser uma coisa acessível para os jovens, para os adultos, para os idosos. O pessoal fala, não, vamos colocar o worship porque vai atrair jovens. Tá, eu vou expulsar os idosos de lá, que não pode pular e bater palma, né? Um esquizofrênico que tem alucinações no escuro, né? Tem muito esquizofrênico que no escuro ele sofre com alucinações. Aí eu vou apagar a luz da igreja lá escuro, ele vai ter alucinação. Uma pessoa autista, que também tem dificuldade com escuro, com iluminação. Uma pessoa epilética, ela não vai poder ir no culto, entendeu? Então, eu estou colocando pessoas, eu estou colocando um grupinho ali e estou jogando fora o resto, entendeu? E Cristo é para todos, né? Cristo é para todos. Deus amou o mundo, Deus não amou só os jovens, baladeiros, né, de classe média. Deus amou o mundo, entendeu? Então, eu brinco que a gente vai colocar só o estilo de música para agradar só um grupo, não, tem que colocar uma música que não agrada a ninguém, que é democrático, ninguém gosta e todo mundo vai lá cantar, entendeu? Não, é brincadeira, mas assim, a gente tem que colocar músicas acessíveis, que todos podem cantar, né? Que nem eu falei da liturgia e o Inário Luterano. O Inário Luterano é maravilhoso, mas tem hinos lá que tem um português muito rebuscado, ninguém entende. Entendeu? Então eu vou colocar esse hino, as pessoas não vão entender nada. Eu vou colocar um hino que as pessoas entendem, o que é muito difícil de tocar. Esse domingo agora passado mesmo, eu escolhi um hino, só que eu não sabia, né? E aí a moça foi tocar, ela falou, não consigo tocar. A gente teve que cantar
uma outra moça conseguia tocar no violão. Então ela conseguiu tocar no violão e aí a gente cantou. Só que aí eu já sei que nessa congregação, eu atendo 4 cidades, né? Eu atendo Uberlândia, Uberaba, Patrocínio e Itumbiara, em Goiás, né? Uberlândia, Uberaba e Patrocínio em Minas e Itumbiara em Goiás. Então, eu sei que ali nesse local que eu fui, onde é difícil, onde a pessoa tem dificuldade de tocar, eu não vou colocar mais esse hino. Não é questão que ele está errado. É um hino muito bom, muito bonito, né? Ele é até bobinho, né? Aquele, eu tenho um amigo que me ama, me ama. Não tem nenhum problema nesse hino, mas se ele é difícil de tocar, se ele é inadequado para aquele lugar, ele se torna inadequado. Ele se torna adequado. Por quê? Porque a gente não vai ter a beleza do acompanhamento instrumental. A gente vai ter que fazer a capela. E se a gente tem instrumentos, é bom que a gente use os instrumentos. Então, já que ele tem essa dificuldade, então ele se torna inadequado. Não é que ele é errado, ele não é errado. Entendeu? Mesma coisa, o estilo musical ligado ao worship. Né? A letra pode ser errada, você tem teologia da prosperidade. Agora, o estilo musical não tem nenhum problema. Questão de apagar a luz, de pintar a parede de preto, colocar canhão de luz, não tem nenhum pecado nisso, não é pecado de jeito nenhum. Agora, você é inadequado, você está excluindo as pessoas da igreja, né? As pessoas que não podem com isso, esquizofrênicos, idosos, epiléticos, autistas, você está excluindo a pessoa da igreja. Às vezes até criança fica agitada lá no culto, está no escuro, fica assustada, entendeu? Então, assim, não é uma questão que é pecado. Você quer fazer uma programação para os jovens? Eu falo aqui para o pessoal, se vocês quiserem fazer uma baladinha gospel, né, que nem o pessoal fala, eu não gosto, mas tudo bem, o pessoal faz. Eu gosto de heavy metal, né, eu gosto de metal extremo, death, black, doom metal, doom death e tudo mais. A pessoa trazer isso aqui para o culto, death metal, eu vou excluir um monte de gente, entendeu? Eu ouço em casa, eu vou no show de metal, não tem nenhum problema, eu vou me divertir, é um momento de diversão. Eu gosto de me divertir em show de metal, eu vou lá no show de heavy metal, não tem nenhum problema. Ali é um momento, o local, a ambientação, o contexto adequado para isso. Agora, no culto, não. Entendeu? Se eu quiser fazer um metal cristão aqui, um evento missionário de heavy metal, eu posso fazer, mas não no culto. Entendeu? Então, assim, eu sou dos anos 90, né? Eu nasci em 83, então eu peguei o gospel nos anos 90. E a igreja que capitaneava o gospel, não vou citar nomes, porque infelizmente hoje ela está mais para seita do que igreja, né? Então não quero atacar ninguém, né? Mas a igreja que capitaneava o gospel lá em São Paulo na década de 90, ela tinha essa ideia, ela fazia show de rock gospel, né? Porque na época o gospel tinha muita diversidade, não era uma coisa só que nem é hoje. Você tinha pagode gospel, você tinha rock gospel, baião gospel, né? Aquela música do Catedral, não, do... Ai, como é que era o nome da banda? Meu Deus do céu, Rebanhão. Aquela música do Rebanhão, era muito legal. Você tinha vários estilos gospel. Então, você tinha, na segunda-feira, eles faziam um show de evangelismo lá, né? Então, era luz apagada, canhão de luz, era bem estilão balada mesmo, e lotava. No domingo, o povo ia na igreja, era culto, não era show. Era louvor, música acessível para todo mundo. Eu acredito que era até o Espírito Santo que fazia isso, porque os coordenadores, eu acho que eles não pensavam isso intencionalmente, sabe? Eu acho que eles não tinham essa intenção de separar as coisas. Mas eu acredito que o próprio Espírito Santo ajudou eles a pensarem nisso, né? Que show é show, culto é culto. Então você vai no show, se diverte, volta no domingo no culto. E lá o culto era normal, não era show. Luz normal, acessível, todo mundo podia ir. O idoso de 90 anos e a criança de 2. Todo mundo podia ir. Agora, essas igrejas worship aí não é para todo mundo. Entendeu? É pecado? Não é pecado. Tem a igreja de heavy metal, por exemplo, tem aqui em Minas, tem lá em São Paulo. Eu acho muito legal as igrejas de heavy metal. Não é pecado. Desde que elas não tenham teologia da prosperidade. Né? O meu problema com as igrejas worship é a teologia da prosperidade. Se eles tirarem isso, eu não vou ter tanto problema. Mas que é segmentado, é segmentado. Então, a igreja deles quer segmentar, tudo bem. Então, aquela lá é uma igreja segmentada. Agora, a igreja luterana, a gente tem um lema aqui que é Cristo para todos. Então, se a gente vai segmentar, então a gente tira esse lema. É Cristo para os jovens.
Cristo para o jovem de classe média, ou Cristo para o jovem baladeiro, né? Seria esse o nosso lema. Mas o nosso lema é Cristo para todos. Então, eu não vou colocar coisas inadequadas. Podem não ser pecaminosas, não tem pecado, mas se é inadequado, eu não vou trazer aqui para a igreja. Reverendo, teve uma vez, há muito tempo atrás, eu estava numa igreja onde teve gelo seco. E um rapaz, ele teve uma reação alérgica no meio do culto. E a garganta começou a fechar, o olho começou a inchar. É estiloso, é legal, tá, às vezes, para atrair o jovem? Sim, mas às vezes pode causar um dano, como aconteceu com esse rapaz. E eu queria saber também uma coisa do senhor. O senhor falou uma vez para a gente que tinha feito um estudo assim na sua igreja, do que atraía mais o jovem, se era balada gospel ou se era liturgia. Aí o senhor pode falar sobre isso e também emendando uma outra questão. O senhor acha que a balada gospel, vamos usar esse nome, traz jovem para a igreja e mantém o jovem na igreja depois? Cara, é assim, eu fiz esse estudo, tem uma página no Facebook que se chama Lutero Reflexível. O Facebook hoje virou uma rede social geriátrica, né? Então, você não tem mais muita participação, minha página está praticamente morta lá. Era uma página de humor com teologia, hoje não dá para ter humor no Facebook mais, praticamente, né? Se for humor, tem que ser um humor que você sabe que vai ter reação de pessoas muito mais velhas, de uma geração boomer, né, bem anterior, que não vão entender a sua piada. Então, o Facebook perdeu essa característica de comunicação para vários públicos, né? Lá o pessoal é bem mais velho, de outra geração, né? O Twitter ficou millennium, o Facebook ficou boomer, TikTok geração Z, não, é geração alfa, parece agora, né? A última geração agora é a outra. E o Instagram, eu acho que pega a geração Z, né? Millennium e Z, assim, transição. Então, assim, na época o Facebook era aberto. Então, eu tinha essa página, começou como Lutero da Depressão, né? A gente tinha 3, Calvino da Depressão, Lutero da Depressão e Zwingli da Depressão. Eu deixei de ser calvinista, me tornei luterano, deixei o Calvino da Depressão com outras pessoas, eu nem sei com quem está hoje, nunca mais fiquei sabendo. E eu fiquei com a Lutero da Depressão e me transformei em Lutero Reflexivo. E lá, quando eu era Lutero da Depressão, eu fiz uma pesquisa com os jovens luteranos, para sair também de outras denominações, o que eles preferiam, um culto mais parecido com show, um culto mais litúrgico, uma liturgia mais tradicional. Eu acho que 60 e poucos % preferia o culto litúrgico, mais tradicional, dos jovens. Assim, a faixa era entre 15 e 25 anos. Isso foi, eu acho que em 2018, né? Não sei se mudou muita coisa de lá para cá. E eu vejo isso, essas igrejas, na IELB, todas as iniciativas de modernização de culto, elas não são bem sucedidas, né? Elas não duram muito tempo. Já desde que eu entrei na IELB, comecei aí em 2012, 2010, me virei membro em 2012 ou 13. Desde que eu comecei a vir na IELB, eu já vi vários movimentos, vários modismos tentando trazer do meio evangélico, né? Tem muitos pastores que eles veem os movimentos neopentecostais, aí, as modas dentro do movimento neopentecostal, ou calvinista também, né, que agora o calvinismo está mais em moda, eles acham legal e tentam trazer isso para a IELB, né, e não vai muito para frente, não vai muito para frente. Fico feliz por isso. E aí o que acontece? Esses movimentos aí de atrair jovens, realmente, tem muito jovem que gosta disso, né? Muito jovem que não gosta. Mas eu acho que os jovens hoje, cara, na minha época, nos anos 90, o jovem era muito ligado em música, muito ligado em música. Hoje em dia não, tem jovem que nem ouve música, nem ouve, não gosta. Por incrível que pareça, era mais difícil, mas era mais fácil. Por quê? Porque assim, você tinha que comprar um LP grandão, né, uma bolachona, ou um CD, né, uma bolachinha. E era um acontecimento, assim, sabe? Você conseguia comprar, para a gente que era pobre, conseguia comprar 2, 3 CDs num ano. Então a gente ficava ouvindo aquilo o ano inteiro, entendeu? E eu via rádio. Né? Aí na rádio a gente tinha que ouvir um monte de música que a gente não gostava para ouvir uma música que a gente gostava, entendeu? Então a gente conseguia ouvir música, sim, era difícil, mas era uma realização.
Hoje em dia, não. Só você colocar o nome da música que você quer na internet, tem vários aplicativos de streaming aí, você ouve, pronto. Então, a música não se tornou, não é mais valiosa, não é mais valiosa. A música hoje é comum, então muita gente nem dá atenção para isso, né? Porque se tornou uma coisa muito comum, né? Então, eles nem sabem o que procurar, né? O que eu vou procurar? Não sei, né? Aí tem gente que ouve só música de jogo de videogame e tal. Hoje em dia, então, a música não tem mais aquele apelo que era antes. E esses pastores que dizem que usar música para atrair os jovens, você pode ver tudo na minha faixa etária, de 40 anos para cima, né? Você não vê. Os pastores mais jovens, eles são mais ligados ao conteúdo do que à forma. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Por mais que eles sejam, sei lá, adeptos da teologia da prosperidade, mas os mais jovens, ele vai se ater à teologia da prosperidade. Ele não vai se ater à forma que isso é comunicado através da. Nem o Bola de Neve, por exemplo, uma igreja neopentecostal adepta da teologia da prosperidade. Antigamente, o apelo dela era musical, tinha reggae, tinha prancha de surf lá no púlpito e tal. Hoje, ela chama atenção pelo conteúdo, pela teologia da prosperidade que eles pregam, né? Então, a teologia do coaching, né, que mudou, a teologia da prosperidade hoje foi repaginada, né? Então, ela é mais acessível. Ela não é escancarada, aquela mentirada que tinha que ser aquele golpe muito escancarado, né? Não, vem para cá que você vai receber 10 por 1. Deus vai te dar 10 por 1. Não, hoje tem toda aquela repaginada, né? O golpe foi reciclado. E da teologia da prosperidade, né? Então, assim, hoje em dia, os jovens, eles procuram muito mais, na minha opinião, minha impressão que eu tenho, conteúdo do que forma. E a forma, se ela é mais objetiva, eu acredito, pela minha impressão, até pela pesquisa que eu fiz, ela é mais atraente do que a forma mais cheia de enfeites e tudo mais, entendeu? Então, é lógico, o jovem quer se divertir, né? Então, não tem nenhum problema da diversão para eles. Mas eu acho que deveria ser que nem nos anos 90, né? Você tem um momento da diversão e um momento de ser sério, né? Que nem diz lá em Eclesiastes 3, né? Dá tempo para tudo, né? Então, assim, eu acredito que sim, os jovens hoje ainda querem diversão. O worship pode atrair sim, mas como não tem raiz, né? Que nem Jesus falou, né? As pessoas vão lá, a semente é jogada em terra que não tem raiz, então é na areia, a raiz não cresce, aí nasce ali a planta que foi germinada, mas ela morre logo, logo. Então você vai numa igreja neopentecostal de worship aí, você vai lá, a igreja está lotada, tira foto de todos os rostos que estão lá. Você volta lá depois de um ano e tira a foto, você vai ver que são rostos totalmente diferentes, porque não tem solidez nenhuma, entendeu? Agora, você vai numa igreja que tem solidez, vai ter rotatividade também, mas é muito menor, né? Muito menor. A maioria continua lá, permanece lá, ela tem solidez. Então, assim, atrair pode atrair, mas eles não ficam. Porque logo na primeira decepção deles, tipo, logo na primeira briguinha, no primeiro conteúdo, porque vira produto, né? O culto vira um produto. Aí você oferece um produto, de repente o produto não saiu legal do jeito que eu gostei, eu vou embora, vou procurar um produto melhor, entendeu? Então, tipo, é isso, trai, mas eu acho que não atrai tanto assim também. Eu acho que hoje o jovem também procura solidez, procura também conteúdo, não é só forma, né? As igrejas hoje têm forma, mas ainda o conteúdo é muito raso, né? O conteúdo é muito dispensável, né? Então, tipo, você vai lá pela forma, você não fica porque não tem conteúdo. Agora, se você vai num lugar pelo conteúdo, é mais fácil você ficar lá, porque além tem um conteúdo que você quer, por mais que a forma não seja a diversão, né? O jovem quer se divertir, mas também quer conteúdo, né? Que nem a música do Titãs, né? Da minha época lá, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e água, né? A gente quer água, quer divertir, quer comida, a gente quer o pacote completo, né? Não só forma, quer conteúdo também.
É bem interessante, isso, voltando no que tudo que foi falado. É sempre bom a gente não demonizar, né? Por mais às vezes que pareça, eu já vi muita gente na internet batendo forte. Eu, por ser mais enfático, às vezes quando falo, parece que eu estou demonizando também. Mas é porque a minha experiência nunca foi essa, de barulho, enfim. E não é um mundo acostumado, sabe? Por exemplo, quanto a essas luzes e gelo seco, eu tive que ficar de olho fechado praticamente um culto todo, uma vez, porque no seu olhar você tem um ataque epilético, sabe? Às vezes tem gente que tem uma audição mais ferrada e bateria lá. Eu não sei, realmente eu não sei como a gente pode, não sei o que acontece da gente querer trazer as coisas que a gente gosta, só porque a gente gosta, só porque é uma moda do momento da igreja. Por exemplo, o senhor falou que gosta de metal. Eu também, mas eu sou dos mais leves. Eu gosto de Rush, acho a técnica deles perfeita. Não sei se você conhece Rush. Mas eu não vou trazer aquilo, não vou fazer o louvor ser um rock progressivo de 16 minutos, como Gênesis. Eu também fui para o Lollapalooza quando tocou o Smashing Pumpkins. Eu gosto muito dessa pegada grunge, também de Gojira. Mas eu não vou levar para a igreja, para o culto, que é um lugar que eu considero sagrado, o Gojira com aqueles culturais. Não vou levar aquelas coisas mais aquele estilo ali do Smashing Pumpkins, do grunge de Seattle. É muito complicado isso. Agora, uma coisa que é muito colocada quando a gente fala disso, mas eles estão ali e é melhor do que eles estarem no Lollapalooza da vida, a gente sabe que não é assim, né? Desde que você vai lá e saiba o que você faz. O senhor bem falou disso. Mas o que me foi colocado por uma pessoa que achou ok essa coisa do culto, da baladinha e tal, foi que ali é um momento de comunhão entre os irmãos. O que o senhor pode falar um pouco sobre isso? Eu acho que assim, é que nem o pessoal às vezes fala de música gospel e tal, eu concordo em partes com esse argumento, de que é melhor estar ouvindo música gospel do que música pornográfica. Isso é verdade, tá? Para mim, né? Mas, enfim, tem que ter, isso também não absolve os pecados da música gospel. Tem muita música gospel muito ruim, tá? O fato de não ser música pornográfica não quer dizer que a música é boa, né? Acho que a gente tem que saber disso. Agora, essa questão, assim, na reforma, pelo menos na reforma luterana, também teve uma reforma litúrgica. Por quê? Porque a liturgia, na época, era em latim, ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Né? E eles tinham esse argumento, pelo menos está na igreja, não está no bordel. Né? Eles tinham exatamente esse mesmo argumento. Mas aí Lutero, ele falou, não, todas as pessoas têm que entender o que está acontecendo. E Lutero, ele trouxe música, ele fez uma reforma musical também, porque na época era cantado o canto gregoriano, né, e as pessoas não podiam acompanhar, ninguém podia cantar junto. Quem trouxe a ideia do canto congregacional foi Lutero. Inclusive dizem, não pude confirmar ainda, não posso falar com certeza, mas dizem que até foi Lutero que colocou bancos na igreja para a gente sentar. Que antigamente os cultos, inclusive em muitas igrejas ortodoxas, ainda é assim: você não tem banco para sentar, você fica o culto inteiro de pé, a missa ou a liturgia inteira de pé. E aí dizem, não pude confirmar ainda, que Lutero colocou bancos, cadeiras para as pessoas sentarem. Então Lutero, ele foi lá pegar músicas populares, ele foi em tabernas, né, que eram os bares da época, ele ouvia as músicas, aprendia as músicas e ele trazia isso para a igreja e colocava letra cristã nela. Né? Então você vê que não é uma questão de o fato de não ser tradicional tá errado. Lutero mesmo prova que não tem nada a ver. Ele pegava músicas populares da época, né? Músicas populares da época, que era a diversão da época, e trazia para a igreja. Só que a ideia dele não era pegar qualquer música. É divertido, eu vou colocar. A ideia dele era que todos cantassem, sabe? Aí a pessoa falou aí em comunhão, tá?
Que comunhão é essa que você exclui as pessoas, que não é para todos, né? Então, você... não tá, é bom fazer isso na igreja do que eles fazerem no mundo, tá? Mas aí você joga as outras pessoas para o mundo. Você joga o autista, você joga o esquizofrênico, você joga o idoso, você joga a criança, joga o epilético para o mundo, para dar diversão para alguns, né? E isso é classe média, né? Isso tem até a questão social também, mas não vamos entrar nesse assunto. E assim, não faz sentido, isso não é comunhão, isso é segmentação. Isso é segmentação, você está segmentando, você está atendendo um público específico, né? E jogando fora os outros. Já que você abriu aí a questão da epilepsia, eu vou abrir minha questão também. Eu sou esquizofrênico, eu tenho esquizofrenia, né? E eu tenho alucinações no escuro. Esse domingo mesmo, eu estava voltando da igreja de Goiás, no ônibus, o motorista fez o favor de apagar todas as luzes, fiquei num breu total e eu tinha um vulto com os olhos brancos enorme olhando para mim. E aquilo me incomoda, né? E eu olhava para o lado e não passava. Depois ele passou, minha mente tirou. Eu não deliro, tá? Eu não tenho delírios, eu só tenho alucinações. Eu vejo coisas e ouço voz. Geralmente formas bem estranhas, luzes e tal. Mas eu não tenho delírio. Eu não acredito que em alienígenas de Marte, nazistas, querendo dominar o mundo, ou agenda globalista, esses delírios aí que o pessoal mais esquizofrênico tem. Eu não tenho esses delírios, eu só tenho alucinações, e eu sei que são alucinações. Se eu vou para um lugar muito escuro, show, eu gosto de ir show, mas eu sei que provavelmente eu vou ter alucinações lá. Mas ali a diversão compensa, entendeu? É um momento divertido, eu vou pular, eu não vou ligar para as visões que eu estou tendo, eu vou pular, vou me divertir. E a questão do barulho também que você falou, eu não consigo barulho muito alto. Quando eu vou num show, eu fico longe da caixa de som, porque eu não consigo. Às vezes eu levo até protetor de ouvido para evitar, entendeu? E aí eu vou no culto, tem essa incomodação. Imagina um idoso com problema auditivo, da audição mais sensível e tudo mais. Então, assim, você exclui um monte de gente, entendeu? Você exclui um monte de gente. Voltando, não é pecado, a gente não está demonizando, né? Não é coisa do demônio, mas não é adequado, não é adequado. As pessoas vão ter as pessoas vão ter problemas com isso, né? Gelo seco ali, elas podem ter alergia e tudo mais, né? A gente aqui na Santa Ceia, a gente tenta adequar, por exemplo, se vier um celíaco que ele não pode comer o pão na hóstia, né? Nós servimos em hóstia com glúten, né? A hóstia tem glúten. Então, existem hóstias que são preparadas sem glúten, e a gente tem que tomar todo cuidado, porque elas não podem ter nenhum contato com glúten, então elas não podem estar junto das outras hóstias que têm glúten. A minha mão, eu tenho que lavar a mão antes de encostar. Se eu estou com luva, eu tenho que trocar a luva, eu uso luva, né, para pegar a hóstia. Então eu tenho que trocar a luva e pegar uma luva específica para não contaminar, porque senão a pessoa vai passar mal pra caramba. Entendeu? Ou a pessoa tem um problema, aqui a gente serve Santa Ceia com vinho, a pessoa tem um problema muito grande, ela era viciada em vinho, alcoólatra. Como é que eu vou fazer? Cada um tem a sua solução. Tem alguns que não dão a Santa Ceia com vinho, para só o pão, né? Para que a pessoa não tenha problema. Eu prefiro pegar um conta-gotas, colocar 2, 3 gotinhas num cálicezinho de água, para que a pessoa não sinta o cheiro e nem o gosto do vinho. Entendeu? Se ela tiver problema com isso, a gente fica só no negócio. Não é questão de pecado, é questão de adequação. Existe uma necessidade ali, entendeu? Então, assim, a gente tem que dialogar com a cultura, tem que dialogar com os jovens, mas tem que ser tudo de forma adequada, tem que ser pensado para que todos... O lema assim, o lema da Bíblia é Cristo para todos. Deus amou o mundo. Então, não vamos jogar. Mas eu acredito que mundo não é todos. Mundo é todo tipo de gente. Beleza, então é todo tipo de gente. Idoso, criança, esquizofrênico, autista, epilético, é todo tipo de gente. Cristo para todo tipo de gente. Ou se você querer como eu, que quer para todas as pessoas do mundo, também é Cristo para todos. A gente não vai excluir, a gente adequa, entendeu? A gente se ajusta, né? A nossa igreja mesmo na África, se eu fosse pastor na África, eu recebi proposta, eu recebi proposta não, né? Como é que eu posso dizer? Existia a possibilidade de eu ir para o Quênia no ano passado.
Se eu fosse para lá, as pessoas, elas dançam durante o culto. Tem algum pecado nisso? Não tem. É a cultura do local. Vai excluir alguém? Não vai excluir. Ninguém... As pessoas têm esse costume de dançar, né? Eu não posso ajoelhar, eu tenho problema de reumatismo. Aí tem gente que prefere receber a Santa Ceia ajoelhado. Tem gente aqui na igreja que se ajoelha para dar oferta. Não tem nenhum problema a pessoa ajoelhar. Se aqui a gente for ajoelhar, eu faço sentado, mas eu não vou ser excluído, porque não é uma obrigação, não é uma coisa que exclui, entendeu? Agora, se colocar uma música no volume alto, eu não vou ter como não ouvir o volume alto, vai me incomodar, entendeu? Se apagar a luz, eu não vou ter como não ser excluído, entendeu? É só uma questão de ajuste, de adequação. Se a gente conseguir ajustar, a gente consegue atingir Cristo para todos, né? Levar Cristo para todos. Eu acho que é uma questão de amor ao próximo, né? Não, reverendo? Se eu sei que esse modelo segrega, que esse modelo pode prejudicar certos irmãos, eu vou reservar ele para outro momento. Não vou fazer no culto principal do domingo, ou ter cuidado na hora, sei lá, do culto jovem, quando o senhor falou de qualquer jeito, mesmo que seja até em culto separado, sei lá, vamos supor um culto jovem fazer isso, pode ter gente que tem esquizofrenia, pode ter gente que tem epilepsia, até no culto jovem, que não seja no domingo. Então, de qualquer jeito, eu acho meio, assim, perigoso, aspas, para pessoas que têm alguma dificuldade e não podem desfrutar, por exemplo, de um culto jovem porque ele segue um modelo mais worship. A gente já que está falando desse modelo mais prudente, né, que certas coisas mais modernas podem ser estudantes e tal. E geralmente o worship ele vem alinhado, ele vem junto de uma coisa que a gente não acha legal dentro da igreja, que é a pregação de coach, né? Que também é um modismo. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus, ou enfim, essas coisas que a gente sabe que são uma moda, vai passar, mas que não é uma coisa agradável dentro do que a gente entende por ortodoxo dentro da igreja. A gente tem toda aquela estética até meio pessoinha lá mais casual, e isso é tudo bem, mas o problema é o jeito da pregação, às vezes, como é feita a pregação, e o mais importante, o conteúdo da pregação. Geralmente, as duas coisas vêm juntas, né? O lex orandi e o lex credendi. Eu não sei se o senhor concorda com isso, mas é o que eu percebo. Esse negócio de pregação de coaching, né? Nossa, eu tenho algumas famílias que eu tô tentando tirar desse negócio de coaching aí, porque a pessoa paga horrores num curso de um coach que eu acho incrível, sabe? A gente posta tanta coisa, a internet toda mostra que isso é golpe, e as pessoas ainda procuram isso, sabe? Acredita nessas coisas, né? Tem empresas que pagam para fazer isso e tal. Tem curso aí, esse curso mesmo, tem uma família que está indo num curso que custa 2.500 cada palestra. E a família não tem condições assim para nada, sabe? E dá seu dinheiro, sabe? Tem uma moça que ela comprou um curso de um coach aí também, acreditando que ela ia melhorar de vida, né? Ela passando muita dificuldade, e aí ela juntou o dinheirinho dela, abriu mão de coisas essenciais na vida dela para comprar o curso do coach. E aí, sabe, é chato isso, cara. E trouxeram... você vê, né? A ideia sei lá, você pode tudo, teoria, lei da atração, teologia da prosperidade, é uma mistureba toda. Então, assim, tipo, eu vi o pessoal falando mal na internet de um negócio chamado hipergraça. Aí eu pensei que era apelido que deram para uma coisa que nem existe, né? Falei, eu acho que de repente teve alguém falou, porque eu vi duas pessoas sendo atribuídas essa tal de hipergraça. Mas aí depois eu vi que existe um movimento mesmo que se auto-intitula hipergraça. E aí eu fui ver e eles falam muito a questão de perdão dos pecados, né? Eu falei, opa, parece ser teologia luterana. Assim, a questão de ler evangelho, a ênfase de todos, da maioria, né, assim, dos demais evangélicos,
é na lei, né? No que você tem que fazer ou você não pode fazer. Na teologia luterana, pelo menos na teologia, na prática pode ser um pouco diferente, mas na teologia a ênfase tem que ser no evangelho, no que Deus fez e faz, né? Então, a perdão de pecados, a graça, a ênfase tem que ser nisso, não no que a gente tem que fazer ou não. E aí eu pensei, deve ser parecido com a gente, né? Pelos primeiros contatos que eu vi. Aí depois eu vi esse pessoal aí falando que Deus tem o melhor para nós, que nós temos direito a comer o melhor dessa terra. Falei, nossa, cara, a teologia da prosperidade se reinventa, né? Tem esse negócio de coaching, hipergraça, ela vive se reinventando, né? Para pegar. Se a gente for ver a venda de indulgências que tinha lá no século XVI, que o Lutero protestou, também era uma teologia da prosperidade, só que não era prosperidade mundana, né? Você comprava uma salvação, né, o perdão e tudo mais, mas você comprava as coisas de Deus. E é engraçado que os pais da igreja, que nem Tertuliano, ele falava que nada do que é de Deus se consegue com dinheiro, né? Aí você tem a mesma teologia lá que o Simão Mago, né? Que ele chegou e ofereceu dinheiro para receber as coisas de Deus lá para Pedro, e Pedro foi lá e amaldiçoou ele, né? Então, assim, coaching, hipergraça, essas coisas é tudo teologia da prosperidade repaginada. Teologia da prosperidade quem criou foi o diabo, né? Ele que promete, tudo te darei se você me adorar. É ele que promete isso. Né? Todas as coisas do mundo eu vou te dar, né? Tanto a teologia da prosperidade como as teologias de domínio, né? Também é a mesma coisa. Se você adora o diabo, né? Como diz o Draconian, o seu Deus é um demônio, né? Porque se você está adorando a Deus por querendo benefício material, domínio político, essas coisas, não é o Jesus da Bíblia que você está adorando. Não é o Deus da Bíblia que você está adorando. Você está adorando o diabo. É um demônio que você está adorando. Né? Então, a teologia da prosperidade é isso. Mais uma vez, é interessante a gente ver como... É que talvez isso cresça por conta do país, né? Enfim, a gente não tem uma teologia própria para isso. E aí a gente acaba exportando tudo que não presta para os Estados Unidos, como é o caso, ao meu ver, worship, esse tipo de coisa. Isso mostra alguma deficiência da igreja brasileira? Não conseguir algo genuinamente legal que alcance as massas, porque, querendo ou não, essas coisas vão chegar na massa. Mais fácil do que outros tipos de teologia. O lance do Brasil é que nossa sociedade é muito diversa, né? Multicultural e tal. Isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim, depende do contexto, né? Então, eu acho que é impossível para nós aqui criar uma teologia brasileira, porque a gente tem muitas culturas aqui, tem muita diversidade. Acho que seria difícil. Mas como a gente importa tudo dos Estados Unidos, filmes, músicas, toda a cultura deles, então a gente quer viver como eles, né? Aí chega eles e fala: vocês querem viver como a gente? Dá o seu dinheiro na igreja, que aí vocês vão ter a mansão lá do cara de Hollywood, você vai ter aquela esposa modelo, top model lá do músico lá da banda que você gosta, você vai ter tudo que a gente vende para vocês aí de ilusão, vai se tornar real se você trazer o dinheiro para a igreja. Então, mas é difícil, né? Como é que a gente vai reagir a isso? Eu acho que é complicado, isso é uma coisa para ser pensada. Eu acho meio difícil criar uma teologia puramente brasileira, porque só se a gente fizer a teologia indígena, né? Aí tudo bem, aí é puramente brasileira. Agora, outro tipo de teologia vai ser meio complicado, né? Porque a gente tem muita diversidade, né? Muita diversidade. Mas, assim, eu acho que se a gente ler a palavra de Deus, entender, e tem a questão de um dos jeitos de interpretar a Bíblia é a questão do consenso, né? Se a gente estudar os pais da igreja, os cristãos, a gente consegue sacar qual era o consenso, o que os cristãos pela história concordaram, sempre concordaram.
E aí a gente aprende, por exemplo, que Deus dá prosperidade para nós distribuirmos isso aos mais pobres, não é para a gente acumular, né? Deus dá prosperidade para nós, Deus dá bênçãos financeiras para que nós possamos compartilhar. Deus não ensina a gente a dominar, Deus ensina a gente a servir, né? Se a gente tiver acesso a esse tipo de teologia, independente da onde ela venha, mas que seja de compartilhar, que seja de servir, não de dominar, não de acumular essas coisas, sabe? Então, eu acho que se a gente puder reagir de forma cristã, de verdade, a esses falsos cristianismos aí que a gente importa, talvez a gente consiga melhorar um pouco esse cenário. Muito, muito, muito bem. Existe algum, vamos dizer assim, o senhor é um pastor luterano. E, como eu falei bem no começo, vocês, assim como outras denominações também, mas a gente vê bastante, e chega até a ser chato às vezes, vocês batem bastante numa liturgia mais tradicional, pura, vamos dizer assim. E quais seriam os benefícios disso? Fora isso de ser inclusivo e tudo mais, se ali no símbolo, se existe alguma coisa para a gente reter de, a igreja tem que ser um lugar que traz paz, não é? Então, eu acho que, para mim, a liturgia tem que trazer paz. Pelo que eu entendo. E até falando até como ex-luterano, que tinha muita paz na igreja, aliás. E outra coisa, e se é legal, a gente tem que não forçar, mas a gente tem que direcionar o povo leigo a estudar um pouco do que significa cada momento da liturgia. Eu acredito. Não sei se o senhor concorda. Assim, tem muito luterano que não entende o que é feito, né? Eu sempre tento explicar, sempre tiro uma pausa ali no culto e explico o que está acontecendo. Eu acho que o principal benefício da liturgia tradicional, histórica, não só luterana, mas anglicana, católica, ortodoxa, é que a Bíblia está presente no culto todo. Nas liturgias evangelicais, você só faz uma leitura bíblica e é o único contato que você tem com a Bíblia durante o culto todo. Na liturgia tradicional, você canta passagens da Bíblia, as suas orações, você reza passagens da Bíblia, você tem 4 leituras da Bíblia, não é uma só, né? Nas liturgias históricas, você lê o Salmo, você lê o Antigo Testamento, você lê o Novo Testamento, a Epístola, né? E você lê o Evangelho. Na hora da oferta, você canta a questão, na hora da consagração dos elementos, a Bíblia de novo, entendeu? Então, assim, a Bíblia permeia toda a teologia, a palavra de Deus é colocada em toda a liturgia. Então, não é só no sermão, né? Não é só o sermão que você, ou nenhuma leitura bíblica só. Você tem várias leituras, né, na Bíblia. Então, eu acho que essa é a principal vantagem, né? E sim, falta mesmo a explicação da liturgia. Eu acho que a gente tem que enfatizar essa questão da explicação do que está acontecendo na liturgia. Então, mas fora isso, eu acho que esse é o principal benefício. E tem também a questão da inclusividade também, né? Que as pessoas, todo mundo pode participar do culto, né? Não é só um grupo de pessoas segmentado. Perfeito. Lucas, tem mais alguma pergunta? Eu acho que por hoje eu estou satisfeito. Eu queria fazer outras perguntas para ele de outros temas que a gente pode agendar depois. Ele vai abusar muito, pastor Surian, ainda. Ele vai estar muito por aqui. Fiquem à vontade, estou disponível. Reverendo, então vamos querer que você finalize com o louvor Worship Yeshua. Sim, com certeza. Eu vou colocar um diante do trono aí. Pronto, perfeito. Uma coisa da nossa última gravação sobre luteranismo, o pessoal falou que a gente esqueceu de mandar recomendações de livros. O senhor pode falar sobre luteranismo, recomendações? Boa, tá bom, vamos lá. Você quer conhecer eu vou falar da teologia luterana confessional, que eu acho que eu também tenho mais propriedade para falar, né? Você quer conhecer o que a gente pensa?
em temas como sociedade, que é a teologia dos dois reinos, sacramento, né, batismo e santa ceia, a liturgia, o culto e tal. Tem um ótimo livro pela editora Concórdia chamado Espiritualidade da Cruz, do Gene E. Vitti Jr., Gene Edward Vitti Jr. Outro livro muito bom, deixa eu até pegar aqui no meu celular, que eu tenho e-book, eu tinha ele físico, mas eu dei ele de presente. Se eu diz o nome, a gente vai colocar na tela agora. Tá, vou colocar aqui. Ah, não, você não vai ter, não vai aparecer a parte da imagem, né? Então, nem Vai adianta sim, colocar. vai sim. Vai sim. Vai sim? Vai sim. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Esse livro aqui é muito bom. Ó. Deixa eu tentar achar um jeito que não estoura a cor. Ah, agora foi. Manejando a Palavra da Verdade. Lei e Evangelho para a Igreja hoje. No luteranismo confessional, um pilar nosso de interpretação bíblica é a distinção entre lei e evangelho. Tá? Então, assim, toda a nossa teologia a gente chama de teologia da cruz, né? É baseada nessa questão de lei e evangelho. Então, a gente fala que é dicotomia, ou seja, ou é lei ou é evangelho. Lei e evangelho estão em oposição. Não é dicotomia, não estão opostos. Tá? Outros dizem que é uma dialética entre lei e evangelho. O que é dialética? Você pega uma tese, uma ideia, você pega uma antítese, uma ideia contrária ou diferente, você junta as duas ideias e forma uma síntese, ou seja, um resumo das duas ideias, uma união das duas ideias. Também não é dialética, tá? Você tem lei e evangelho, eles não estão em oposição de forma alguma, não é tese e antítese, nem é uma dicotomia. São duas mensagens para necessidades diferentes. Na verdade, é para a mesma necessidade, mas com efeitos diferentes, tá? As duas mensagens são para a nossa salvação, tanto a lei quanto o evangelho. Só que a lei não pode salvar a gente. A lei, ela mata a gente, porque a gente olha para a lei e fala, olha, eu não consigo seguir. Deus me perdoa. Por causa da lei, nós sabemos que precisamos ser perdoados, que precisamos da salvação. Então, ela é boa, ela é fundamental, ela precisa ser pregada. Mas ela não tem poder de salvar. Então, muitas igrejas ficam só na lei, só o que você tem que fazer. O que é lei? Lei é tudo que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, tudo que Deus manda na Bíblia. Não faça isso, ou faça isso. Isso é lei. E o que é evangelho? É tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. Né? Evangelho é notícia, boa notícia. Né? Então, é uma notícia, ele não é uma doutrina, não é um conjunto de regras. É claro que na Bíblia você tem várias aplicações para a palavra evangelho. Também é uma doutrina e também é um conjunto de ensinamentos, né? Orientações. Isso, às vezes, é usado. Mas se a gente fica no significado, na questão só da boa mensagem, que a palavra significa boa mensagem, evangelho, então não tem lei nenhuma, não tem orientação nenhuma. Você tem só graça de Deus, só Deus vindo até nós, né? A gente fica na ênfase, no significado de boa notícia. Então, a gente recebe, o evangelho acaba sendo a mensagem principal, porque é por ele que nós somos salvos, né? Pela mensagem do evangelho, não é pela lei. A lei a gente descobre que precisa de salvação, mas é pela mensagem do evangelho, que Deus fez, faz e fará por nós, é que nós somos salvos, nós recebemos a salvação. E então, quando lemos a Bíblia, nós identificamos o que é lei e o que é evangelho. Como aplicar a lei? Como é que a gente aplica a lei na sociedade? A gente tem que botar político evangélico para todo mundo seguir a lei de Deus? É isso? A gente tem que forçar as pessoas a seguirem a lei de Deus? Na igreja, como é que é a santificação? É lei ou é evangelho? Como é que é? Então, esse livro, ele trata sobre todos esses assuntos, entendeu? Ele é sensacional. Quer conhecer a teologia luterana confessional? Vai nesse livro. Existe um outro livro bem mais completo, que se chama Lei e Evangelho, do Karl
do C.F.W. Walter, né? Você pode pesquisar lá na editora Concórdia, C.F.W. Walter, mas ele é mais teológico, né? Ele é bem mais teológico. Agora, saindo da questão confessional, um outro livro que é muito famoso e muita gente conhece, né? Mas se você não conhece, eu indico também que é esse. Bonhoeffer, discipulado do Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, como o pessoal fala, né? Você que é alemão é Bonhoeffer. Mein Deutsch ist kaputt. Mas, enfim, eu sei que em alemão é Bonhoeffer. Manda bala nesse livro, tá? Nem tudo, não é luteranismo confessional, ele flerta com teologias católica, reformada e tudo mais. Vale muito a pena, tá? Deixa eu ver aqui. Outro livro que esse é pela editora Monergismo. Eu tenho a versão do Kindle em inglês. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas existe traduzido para português pela editora Monergismo. Não indico os outros materiais da editora Monergismo, porque eles são adeptos da teologia do domínio, que eu discordo totalmente. Mas eles fizeram um ótimo trabalho, eu comparei as traduções, a tradução está bem fiel nesse livro aqui, que é Entre Wittenberg e Genebra. E tem um pastor luterano, Robert Kolbe, que ele é uma autoridade enorme em luteranismo, não só confessional, mas luteranismo em geral. Ele é muito dialogal, né? Ele dialoga muito. E tem o Carl Truman, que é um pastor reformado de linha conservadora, mas também muito aberto ao diálogo e com outras tradições cristãs. Então, aqui você tem um diálogo ecumênico entre luteranismo e calvinismo. Vale muito a pena para você conhecer o calvinismo. Eu acho que esses três são as leituras mais simples. Tem muitos mais livros para indicar, muito mais. Porém, eu acho que eles são mais complexos, né? Você tem dogmáticas, você tem teologia sistemática, você tem vários livros aqui. Outro livro também, eu sei que a Bíblia de Estudo da Reforma eu indicaria, mas eu vi que ela não está mais à venda. Mas tem uma Bíblia, você que de repente não tem condições, o legal é ler Lutero mesmo, né? Vai para as obras de Lutero. Tinha um livro muito bom na Sinodal, que era Teologia de Martinho Lutero. Só que também não está mais à venda. Eu tenho ele aqui, ele é muito bom, mas não posso indicar porque ele não está mais à venda. Quero ler Lutero. As obras de Lutero, eu acho que está 125, 150 cada livro. São 13 obras, então daria 1.000 e pouco para você comprar todas. Não tem esse dinheiro? Ó, tá R$30 esses dias, quando a gente está gravando, tá R$30 essa obra aqui. No e-book, pela Amazon. Pode aumentar o preço mais para frente, mas você pode conseguir uma promoção, que é pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. Tem várias, tem no e-book também, eu acho que impressa, não sei se tem impressa mais, mas no e-book tem. Então, compre essa Bíblia, que tem várias obras de Lutero comentando passagens bíblicas, ou associadas a passagens bíblicas. Então, esses são os livros que eu indico para quem quer conhecer mais o luteranismo. Dentro do luteranismo convencional, a gente vai ter muita coisa que veio assim do Filipe também. A gente tem pouca coisa do Melanchthon, né? Ah, sim, tem. Mas aí é mais teológico. Acho que o pessoal que está interessado em conhecer, para começar, eu acho que não vale a pena. Se você já conhece e quiser ler, a Sinodal tem as Loci Communis, deixa eu só ver, minha memória me traiu agora, deixa eu ver se é Loci Theologici, deixa eu ver aqui. Eu tenho ele aqui em e-book também em inglês, que eu já li. E é muito bom, mas assim, ele é sinergista aqui, né? Loci Communis, né, em latim, Loci Communis. Tem na editora Sinodal a versão bilíngue, latim e português. Manda bala, que esse livro é muito bom. Só que assim, Melanchthon não concordava em tudo com Lutero. Quando ele escreveu esse Loci Communis, ele já tinha mudado um pouco o pensamento, né?
Lutero defendia o monergismo na salvação, que Deus faz toda a obra, mas ele era contra a dupla predestinação, contra qualquer explicação racional da predestinação. Ele falava que não era para se preocupar com isso, porque isso só traria brigas e problemas, não era para ficar mexendo com isso. Mas Melanchthon ele já seguia uma outra linha, ele era sinergista, né? Então, hoje os luteranos sinergistas são os pietistas, né? Os luteranos mais tradicionais, confessionais e também de outras igrejas mais tradicionais, são monergistas na salvação, mas nós cremos no sinergismo na santificação, mas na salvação somos monergistas. Aí tem os pietistas que são sinergistas na salvação. E Melanchthon era sinergista. Arminiano? Não. Arminianismo veio 100 anos depois de Melanchthon. Não teve nada a ver com arminianismo. Era o sinergismo católico, tá? Não tem nada a ver com arminianismo. Mas nesse lote comunes ele defende o sinergismo. Mas, assim, isso na Reforma Luterana, como diz o livro de Concórdia, não teve nenhuma briga por causa disso, né? Nem já depois na Holanda, no século XVII, teve aquela briga toda, arminianos e calvinistas. Até hoje o pessoal se quebra o pau aí por causa disso. Na Reforma Luterana tinha um pessoal que era sinergista, o pessoal que era monergista, e tá tudo bem, vamos tomar um café, tomar uma cerveja, vamos comer um Eisbein aí, e tudo bem, né? Não vai ter briga por causa disso. Então, Melanchthon, isso é um tema menor na teologia luterana, não é um tema principal, que nem é no calvinismo, né? Para nós é um tema menor. Então, assim, ele não vai muito longe não vai muito a fundo na questão da predestinação. Mas o resto ele trabalha assim magistralmente. Ele era um teólogo muito melhor que Lutero, isso a gente tem que admitir. O cara sabia se expressar muito melhor, sabia escrever muito melhor, e vale a pena. Se você tiver condições, vai lá no site da Editora Sinodal ou na loja da Sinodal, se você tiver acesso aí, e compra, vale muito a pena. Só que é mais teológico, né? Tá? Se você não conhece nada de luteranismo, você pode ficar meio perdido. Mas se você quiser se enveredar, manda bala, que é muito bom. A gente está terminando, geralmente, todos os papos sacros perguntando o que a pessoa está lendo. Pode ser fantasia, pode ser romance. No momento, o senhor está lendo alguma coisa? Eu estou lendo o Gibi da Turma da Mônica. Não, estou brincando. Eu estou lendo esse livro aqui, né? Eu estou comprando tudo de e-book, né? Porque aí aquele que não tem e-book eu compro físico, né? Eu vou mostrar o que eu estou lendo físico e eu vou mostrar o que eu estou lendo e-book. Vamos lá. Peraí, aqui. Esse aqui é o que eu estou lendo de e-book, que é fantástico. Eu não tinha lido esse ainda, só tinha lido o volume 2. Esse é o volume 3, mas é o começo. É o volume 3, mas é o começo. Vai entender. É a trilogia Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Parecido. Tenho vontade de ler. Cara, é muito bom. Eu li o volume 2, né? E é muito sensacional. Eu vou reler, porque eu já esqueci tudo. Mas é muito bom mesmo, cara. Vale muito a pena. E físico. Eu comprei uma Bíblia de estudo, comprei duas, na verdade, só que a outra a Amazon não entregou e eu tô querendo pegar. Vou ter que pegar o reembolso, só que eu não posso pegar reembolso no cartão, porque só vai cair no meu cartão daqui a 2, 3 meses, né? Vou ter que comprar ela de novo. Mas eu vou comprar mais barato, porque eu paguei mais caro para poder chegar em 2 dias e não chegou, nem me entregaram. Vou mostrar aqui, peraí. Ok. Que é essa daqui. Tô lendo as notas e os artigos dela, que eu não tinha. Aí peguei já essa nova versão. Cara, tô... Maravilhoso. Assim, é uma Bíblia que faz um ótimo diálogo, né? E também vou indicar uma coisa que eu tenho lido muito, que essa aqui é a minha favorita, é meu xodó. Leio, releio, não canso de ler, tô sempre consultando ela. Essa daqui, a Bíblia de Estudo Almeida. Eu tenho as duas versões dela, deixa eu pegar aqui. Essa daqui é com a tradução revista e atualizada, antiga, né? Que é a minha favorita, eu gosto. E aí essa daqui é a mesma Bíblia, mais expandida, tem mais notas, tem artigos do próprio João Ferreira de Almeida, né? Que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português. E recomendo fortemente. Essa daqui é a minha favorita, tá? As duas, né? Na verdade. Essa daqui ainda, tá velhinha, toda gasta, ainda é a minha favorita, mas essa daqui também é muito boa, quem tiver condições de comprar. Então essas são as minhas leituras no momento. Reverendo,
muito obrigado por esse papo incrível, por essa exposição em defesa da liturgia. É sempre um prazer. É sempre um prazer. A satisfação é toda nossa. Vamos já combinar aqui no off os próximos projetos. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. É sempre um prazer trazer o reverendo aqui. E gente de casa já pode vir várias vezes. Estou esperando meu convite lá para Heavy Metal, para ensinar para vocês o que é confiabilidade. Ah, não, eu vou chamar. Você vai falar de Metal Espadinha lá? Tem o pastor Alexandre curto. Metal Espadinha. Você gosta de, você gosta de hard rock farofa, né? Lá dos... Gosto de coisa heavy metal. Eu gosto de Grande de Seattle. Gosto de, assim, deathcore, assim, melhorzinho. Não, aí não pode, cara. Não, aí é blasfêmia. Que isso, cara. Meu, a única coisa, o único metal que tem core no nome que presta é grindcore. O resto não presta. Metalcore, deathcore, nossa. Dá até ânsia de vômito só de ouvir. Pessoal, uma recomendação é o artigo do Reverendo Surian sobre o worship inadequado. Está no blog dele, Tiago Surian. Vou botar aqui também na descrição. Aproveite e dê uma lida. E é isso. Muito obrigado a vocês que estão aqui comigo, a quem assistiu. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for